Por que é tão difícil lidar com medo? Porque o medo no seu estado mais bruto é um sentimento que está alojado num circuito tão antigo quanto os primeiros répteis da Terra. O seu medo é da época dos dinossauros, é reptiliano. A maioria das pessoas pensa assim que é a amígdala, o cérebro emocional, que responde a todas as emoções, que responde ao medo. Não. O medo está no cérebro reptiliano, é muito antigo. E são 3 regiões que sinalizam que você está numa situação de perigo. Por exemplo, tem o núcleo inferior de Reiff, que é no cérebro reptiliano, que ele identifica, reconhece espacialmente e temporalmente um ambiente associado a um trauma. Por exemplo, se você for assaltado um dia, né? Essa região vai ativar o primeiro estímulo, que vai produzir a dilatação da sua pupila muito rápido. Tem uma outra região que é os colículos inferiores, que são anteninhas que sinalizam sons perigosos, que estão atentos a sons perigosos. Qualquer pequeno som que recorde você de uma situação traumática age imediatamente. E tem mais uma região cinzenta posterior do cérebro reptiliano, que é responsável pela mais primitiva defesa do ser humano, que é o congelar o movimento, que é se fazer de morto. Já viu aqueles animais que se fazem de morto? A gente também, muitas vezes. Isso é para você saber como é difícil e a gente pena para lidar com o medo. E não tente lidar com o seu medo de uma forma racional. Nem tente, porque o medo não obedece à razão. O medo só obedece à ação. Aí, então, o que eu faço? Estou nervoso numa reunião? Saio correndo? Não dá, né? Mas o seu cérebro começou a reagir com todas aquelas emoções. Sabe o que você faz rapidamente? Você pega suas 2 mãos com firmeza e segura a cadeira e coloca o corpo para frente. Isso começa a dissolver o seu medo. Entende? É verdade. É uma especialista que está te dizendo. Mas isso é apenas uma primeira ação, pequena. O medo só obedece a uma ação. Lembre sempre-se disso. Mas ele se alastra rapidamente, né? Ele se alastra e toma conta da gente com emoções, sensações e química. Tem 2 tipos de medo, basicamente. O medo que se apresenta diante de um estímulo que recorda um trauma do passado, né? Ou um medo que um estímulo real do presente possa produzir em você, né? Quando isso acontece, ele vai ativar o nosso cérebro reptiliano, que vai depois ativar o nosso cérebro emocional, a amígdala. Quando isto acontece, vai dar uma reação nas nossas glândulas adrenais, que vão começar a produção da adrenalina e da norepinefrina excessiva. Quando isso acontece e você não sai correndo para lutar ou para fugir, essas 2 químicas excessivas se transformam em cortisol. E este cortisol faz a produção da ansiedade, né? Então o seu medo está se alastrando. E esta ansiedade, e você não age, essa ansiedade começa a aumentar, e você se torna um animal burro, porque o oxigênio desce para você agir do cérebro para o corpo. Então você diminui a sua capacidade intelectual e de raciocínio. Então agir nesse estado nem é adequado, porque você não consegue ser nem criativo, nem produtivo, nem inteligente. E muitas vezes a gente age assim e só dá, né, murro, dá errado. Então não é para agir nesse sentido. Mas o medo, ele só respeita uma outra ação. Na verdade, você tem que ocupar o seu cérebro com um outro foco. Exatamente isso. Você tem que criar, diante desse circuito negativo e improdutivo, você precisa desfocar a sua atenção e o seu pensamento para criar um outro circuito com outros pensamentos que ativam outras áreas, que ativam outras emoções, e com isso você consegue criar uma barreira desse medo e voltar a produzir e a criar algo melhor para você no momento e para o futuro. Essa é a forma em andamento de você
dominar o seu medo. Na verdade, você precisa começar a entender e administrar o seu medo criando um escudo contra o medo. Tem uma história de uma cliente que ela tinha sofrido um assalto, ela tinha trauma desse tipo de situação, ficou traumatizada, né? E os estímulos, eles ficam acionados, condicionados a determinadas circunstâncias que recordem o trauma. E ela estava numa viagem com o marido na Itália e, de repente, na entrada de uma rua, ela começou a sentir reações de medo iminente. E lembrou de mim e começou a fazer polichinelo. Isso mesmo, ela lembrou, a Rosa disse que o medo só para com a ação, tem que fazer uma pequena ação, começou a fazer polichinelo, o marido ficou olhando para ela assim, que é isso? Mas ela começou a dissolver as reações do medo. Obviamente que o escudo para proteger você dos seus medos precisa de outras ações. Por exemplo, agora todos nós estamos vivendo esse momento de pandemia, né? Então, esse momento de incerteza com relação ao futuro. As incertezas mobilizam muito a energia do medo. É um terreno fértil para o medo, né? E a gente está vivendo isso. Então, é normal a gente ter medo de perdas da nossa saúde, perda de amigos, familiares, perda do nosso estilo de vida, perda das condições financeiras, perda dos nossos negócios. Então, tu imagina como o circuito do medo está ativado dentro de nós ou pronto para ser ativado. E aí, como é que a gente lida com isso? É criando um outro circuito, saindo do circuito do medo. A gente toma consciência que isso está acontecendo com a gente, porque não adianta evitar ou negar. As reações fisiológicas do medo são muito evidentes. Quando você senti-las, pare e lembre de mim. Pare e lembre, eu preciso criar um escudo. E o medo não obedece a raciocínio, ele obedece à ação. Então eu preciso agir rapidamente criando um novo projeto. A sua mente desocupada dá lugar para o medo. Se você se ocupar com algo interessante, as emoções do medo começam a ser dissolvidas e a sua inteligência retorna. Portanto, crie um projeto, se torne pesquisador nesse momento. Um projeto com relação ao seu corpo, um projeto com relação a um novo conhecimento, um projeto para avançar nos seus negócios, seja o que for, mesmo que ele não saia do papel. Você está criando um outro circuito para sair desse. Você está transferindo o seu foco de atenção do medo de projeções de perigo para um novo projeto. Funciona. Se você está sentindo medo agora, abra um computador e comece a pesquisar. Olha que maravilha, nós temos o Google. Nós podemos ficar horas e horas pesquisando algo atraente. E essa pesquisa de algo atraente, mesmo que você não ponha em ação, você combate a química do medo. Então é muito, muito o quê? Inteligente. Teste. Uma das coisas mais importantes é você entender isso que eu vou dizer agora. O medo é uma ideia viajando no tempo. Pensa comigo, você está aqui no presente, tá? O que você tem aqui? Certeza. Mesmo que não esteja bom, mesmo que o presente não seja o seu ideal, você tem certeza que você pode lidar com isso. Então, o presente é o momento das suas certezas. É por isso que muita gente, às vezes, mesmo estando numa situação ruim no trabalho ou nos relacionamentos, permanece ali, porque ele tem pelo menos certeza que ele pode administrar, que ele sobrevive. Agora, quando você pensa no futuro, é o desconhecido, é o incerto. E você tem cérebro, e tendo cérebro, sempre ele vai ser encarregado da sua preservação, da sua proteção. Então, quando você pensa no futuro, é automático que ele pense no pior para te proteger, para deixar estagnado onde você está, porque pelo menos aqui onde você está é seguro. Então, o que acontece? Você está aqui no momento presente, por N motivos, um estímulo contraria ou recorda você de um trauma. E aí, automaticamente, você tem uma ideia que viaja no tempo catastrófica, que lá no futuro, que você desconhece, vai acontecer
uma coisa muito ruim. Então, o medo é uma projeção, não é um fato, não é uma realidade. É a primeira coisa que você precisa entender. E você tem o poder, tendo consciência disso, parar esse pensamento, parar esta viagem. Pare, tome consciência e crie um passeio ao futuro melhor, meu filho. Um passeio ao futuro. A mesma coisa que o medo, inverta. Crie um passeio ao futuro do melhor acontecendo para você. Porque daí essa química de desconforto não vai ser ativada. Esse é um poder que todos nós temos. O poder de administrar esse medo. Porque ele é apenas uma ideia viajando no tempo. Acorde, interrompa e crie um passeio ao futuro produtivo. Você, põe uma coisa na cabeça, você não é o seu medo. Você é a presença que observa o seu medo. E aqui mora o seu poder de administrá-lo. Há uns anos atrás eu estava no Esalen, que é um instituto na Big Sur, entre Los Angeles e São Francisco. É um instituto, um dos mais conhecidos do mundo, na área da psicologia, na área do desenvolvimento pessoal, na área da medicina, na área da neurociência, enfim. Um instituto maravilhoso, um lugar maravilhoso. Eu estava super realizada por estar num curso do Paul Ekman, com um grupo de especialistas internacionais e num lugar maravilhoso, lindo, feliz pelaquela oportunidade. Aí, de repente, eu tô olhando o que iria acontecer, a programação do próximo dia, e vejo que à tarde vai ter grupo de dinâmica. E aí meu coração disparou e acelerou. Eu não acredito. Só falta essa dinâmica ser com desenhos. Eu sou traumatizada. Lá no meu primário, uma professora de artes me fez uma crítica muito dura, porque eu só desenhava umas montanhazinhas, um sol e os passarinhos. Sempre o mesmo desenho. E aí ela me deu nota 0 e uma crítica de que eu não tinha criatividade nenhuma. Aquilo me traumatizou de tal maneira que foi registrado no meu cérebro como uma área de perigo. Qualquer possibilidade de estímulos no momento do presente, até hoje, que recordem aquela situação traumática, eu tenho reações de medo. Isso é muito comum para diferentes situações e muitas pessoas, né? Então, o cérebro, para me proteger diante de pequenas situações, pequenos estímulos que recordem aquele trauma, aquela dor, ela manda todas as reações de medo. E aí eu tive realmente, caminhava de um lado para o outro, fiquei nervosa, tive aceleração cardíaca, suava, caminhava, agitava, só que eu entendo pelos todos esses anos de estudo do cérebro e de práticas, né? São 32 anos como terapeuta, 19 anos no método do movimento perfeito que eu criei com base na neurociência. Já entendo essa arquitetura cerebral. E aí fui imediatamente pro quarto, peguei um tênis e fui correr. Fui correr, agir, tirar aquela química do medo dentro de mim. Corri, me conectei com a natureza, me conectei com os pés tocando o chão, me conectei com aquela sensação. De repente parei, senti meu corpo relaxado, sentei num lugar bonito, contemplei a natureza. Já estava mais tranquila, controlando as reações do medo, e me veio uma ideia criativa. Olha, se eles fizerem uma dinâmica com desenho amanhã, eu vou desenhar apenas um risco na página, assim, e vou parar. Se me perguntarem, eu digo, esse é o meu desenho. E vou utilizar minha capacidade que eu tenho, domínio verbal, alegre, vou fazer um discurso que esse risco representa na minha vida, blá, 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 e vai ser maravilhoso. E assim foi. Eu interrompi as reações do medo, tive uma noite tranquila, com um projeto já na minha cabeça com relação ao desenho, e tive a oportunidade de mostrar o meu desenho com outras habilidades, porque eu não sou boa em desenho, nunca vou ser, mas eu tenho outras habilidades, né? Por muito tempo, sem saber lidar com isso, eu criei a crença de que não era boa o bastante no desenho, mas que também não era boa o bastante em muitas outras coisas da minha vida.
Só que hoje, depois de alguns anos lidando com essa arquitetura do cérebro, eu sei que eu não sou boa em desenho, mas eu sou boa em milhões de outras coisas. E tá bom pra mim isso. E foi o que aconteceu. Tô te contando essa história para você entender que seu medo pode se transformar num grande aliado seu. Isso mesmo. Quando você sentir essas reações de medo e começar a projetar uma ideia que viaja no tempo e cria uma catástrofe, é seu poder interromper isto. Para, toma consciência e cria um novo futuro. E esse novo futuro, para você olhar para ele, para você focar nele, para você dar atenção para ele, ele pode acabar sendo a sua realidade. Se você gostou desse conteúdo, da forma como eu abordei, da fundamentação da neurociência e de como você pode utilizar o conhecimento da neurociência para a solução dos problemas do seu cotidiano, com a Neurowoman, né? A exterminadora do medo e exterminadora de barreiras emocionais. Emoções que tiram você do seu centro, do seu alinhamento para a tomada de decisões sábias e para uma vida, para um destino que você escolhe ter. Segue o link que eu coloquei na descrição, que é do meu portal Terapia de Choque, um portal de neurociência e práticas do cotidiano para que você possa utilizar as fundamentações da neurociência com práticas de 1 minuto, 2, 3, 10, 21 minutos e dominar a sua vida. Saber como é que o cérebro funciona, saber criar novas redes neurais com esta nova tecnologia. Então eu vou esperar por você. O link está na descrição.